de João, capítulo 4, Evangelho de Jesus segundo o evangelista João, capítulo 4, de 19 a 24. Evangelho de Jesus segundo o evangelista João, segundo João, capítulo 4, de 19 a 24. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Irmãos, nós estamos estudando sobre oração, estamos meditando sobre o que a Escritura diz a respeito de oração, o que é uma oração segundo as Escrituras. E nós estamos analisando principalmente a oração relacionada a Deus. E nós já vimos a relação que a oração tem com a Trindade. Vimos que a oração é dirigida ao Pai, ao Deus Pai, em nome do Filho, através do Espírito Santo. Então, nós vimos a relação que há entre a oração e a Trindade, principalmente levando em consideração os papéis de cada um na obra da redenção, a obra da salvação. Hoje nós vamos ver, a partir de hoje, nós vamos ver a relação que ela tem com a própria natureza de Deus, com o ser de Deus. E para isso nós precisamos analisar alguns atributos de Deus, como que a oração se relaciona com aquilo que Deus é. E aí se faz importante nós entendermos que para que a adoração a Deus, para que Deus seja real, verdadeira, para que a honra a Deus seja verdadeiramente correta, que venhamos a de fato honrá-lo, é necessário conhecê-lo, é necessário saber quem Deus é, saber a quem estamos adorando, saber a quem estamos nos dirigindo, como nos dirigir. Nós já vimos então que honrar a Deus, é por isso que a palavra adoração e louvor, ela está associada a elogios, a reconhecimento de qualidades, de atributos, de valores. Então, a gente adora a Deus quando a gente se refere, principalmente quando a gente se refere a Deus, se dirige a Ele de maneira correta, falando as coisas corretas sobre Deus. Então, para que nós possamos adorar a Deus de verdade, louvar a Deus de verdade, elogiá-lo de verdade, é preciso conhecer quais são as suas qualidades, quais são os seus atributos, quais são as suas obras. Por isso que Deus se auto-revelou, por isso que Deus se revelou a nós através da sua palavra. Ele comunicou informação, conhecimento suficiente, necessário na palavra, nas escrituras, para que nós possamos conhecê-lo de maneira a adorá-lo corretamente. A oração, ela é uma adoração, é uma expressão de louvor, de adoração, é também uma relação com Deus, é um veículo de relacionamento, é um meio de relacionamento com Deus. Mas para que isso de fato aconteça, é necessário que o conheçamos. E nós já vimos então que é necessário ser crente para orar. A oração é um privilégio de crente, porque está ligado àquilo que Deus faz em nós, por nós e por meio de nós, no que tange a salvação. Então a oração é resultado da salvação, é fruto da salvação, é fruto da relação que nós passamos a ter com Deus através da obra de Cristo derramada em nosso coração. Então, conhecer a Deus é imprescindível para termos uma relação correta com Ele. Por isso que é importante nós estudarmos o que as Escrituras dizem a respeito de Deus, para que nós possamos orar corretamente, para que nós possamos cultuar corretamente, para que nós possamos servir corretamente a Deus, honrá-lo de fato e de verdade. Então, nós vamos ver a partir de hoje o quão é importante conhecermos o ser de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus, para nos relacionar corretamente com Ele e falando especificamente da oração, para que nós possamos
orar a Deus e essa oração ser considerada uma oração válida, correta, dirigida a Deus de verdade, é preciso conhecê-lo, é preciso saber quem Ele é. Nós vamos pelo menos analisar a relação da oração com pelo menos 3 atributos de Deus importantes para nosso entendimento em relação à oração, como a oração se relaciona com quem Deus é. O primeiro atributo que nós vamos analisar é o atributo da própria transcendência de Deus, do fato de que Deus é um ser espiritual, de que Deus transcende, essa ideia de transcendência, Deus vai além do que a gente vê, do físico, do tangível, do palpável, do observável. Deus está acima de nós como nosso Criador, mas também como um ser espiritual supremo, alto, grandioso e glorioso para nós. É importante nós entendermos o que significa a transcendência de Deus, a natureza espiritual e grandiosa de Deus, para que nós possamos orar corretamente. Este entendimento nos levará a compreender que a oração, ela é uma atividade espiritual, em que o nosso espírito se comunica com Deus, que é um espírito. Então é uma comunicação espiritual, que é mental, é de mente para mente, a mente humana se conectando, se relacionando com a mente divina, com a mente de Deus. É importante nós entendermos que Deus, como ser espiritual, Ele não precisa necessariamente de meios e instrumentos humanos, materiais, para a comunicação com Ele. Nós vamos entender isso. Então nós vamos ver a relação da oração com o atributo da transcendência de Deus, a natureza espiritual e sublime de Deus, a relação da oração com a soberania de Deus, com a onipotência de Deus, e isso é importante para nós entendermos se Deus é soberano, decreta todas as coisas, qual é o sentido da oração, como entender a relação da oração com a soberania, com o poder supremo, com a onipotência de Deus. O fato de Deus ter determinado e decretado todas as coisas, que sentido e que propósito tem a oração? Então é importante nós entendermos isso. Tem muita gente orando para um Deus que precisa da oração para agir, que é movido pela oração, que se a gente não orar Ele não faz nada, que Ele depende de nós orarmos até para salvar o mundo. Já vi alguns crentes dizer assim, Deus deu tal livramento, sabe por quê? Porque os crentes estavam orando. Isso não é bem assim. É óbvio que Deus ouve a oração de crentes, é óbvio que Deus nos dá muitas coisas como resposta de oração, mas Deus não está condicionado, Deus não depende de nós orarmos. Até eu gosto de dar um exemplo bem simples disso, que a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração que nós vamos estudar melhor isso na escola dominical, quando tratarmos do catecismo maior sobre a oração do Pai Nosso. Jesus Cristo nos ensinou a orar pelas coisas simples da vida, pelas necessidades básicas da vida. Não é isso? Jesus, por exemplo, nos ensinou a orar pelo pão diário, né? Jesus disse que a gente deve, na nossa oração todo dia, pedir o pão, né? Jesus disse isso. Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não foi Jesus? Então é um dever nosso orar pelas nossas necessidades básicas diárias e diariamente. Agora preste atenção na coisa: se Deus precisa de que eu ore para ter a manutenção diária na minha vida, se eu só tiver pão todo dia que eu orar por Ele, não seria só esse corpinho magro aqui, né? Eu seria um defunto. Se Deus só mandasse o pão para mim todo dia que eu orasse, melhor ainda. E se Ele só garantisse, se no final de todo dia eu agradecesse pelo que eu já tivesse recebido, se eu dependesse de orar todo dia, não estou falando do pão, mas se eu dependesse de que a minha oração garantiria toda a bênção do dia, eu estou falando desse dia todo, o que é que nós teríamos? O que é que nós teríamos?
Nada. Nada. Por isso que Paulo sabiamente diz assim: confiemos neste Deus que nos dá muito mais do que pedimos e se Deus não desse para nós mais do que a gente pede e pensa, quão pobres e miseráveis seríamos. Se Deus não nos desse, não extrapolasse o que a gente pensa e o que a gente pede. Já pensou que se você só tivesse o que pede a Deus? Então, qual é a relação da oração com a soberania de Deus? Então, se Deus determina tudo, se Ele decreta tudo, se Ele provê todas as coisas, qual o sentido da oração? Qual o propósito da oração? Então, veja que já tem muita gente orando enganado, pensando que a oração move Deus. A oração não move Deus, a oração move o pecador, o pedinte, até Deus. Essa é a diferença. A oração nos move até Deus, a oração não move Deus até nós, a oração nos move até Ele, para nos colocar diante dEle. Então, qual o sentido então da oração? Se a oração não serve para mover Deus, se a oração não tem poder de conduzir Deus, qual é o propósito dela? Tem muita gente pensando que a sua oração, ela é a oração que move o céu, que abre os céus. Muita gente canta e fala disso, e quando você ora, aí o céu se abre e vai para. Se não é isso, o que é então? O que é que a Bíblia diz sobre que poder tem de fato a oração, se Deus é soberano? Mas tem, e nós vamos entender qual é o poder que tem a oração. E por fim, ainda neste bloco, nós vamos ver nesta parte do nosso estudo, nós vamos ver a relação que a oração tem com o atributo da onisciência de Deus, do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Se Deus sabe tudo, para que orar? Se Deus já sabe de todas as coisas, para que oração? Como a oração se relaciona com esse atributo que a Bíblia tanto fala, de que Deus sabe, conhece todas as coisas, o conhecimento de Deus é infinito. Como adequar, como entender, como compreender a relação da oração com o atributo de onisciência de Deus, de conhecimento de Deus, de sabedoria de Deus? Se Deus é absolutamente sábio, por que a gente precisa falar de coisas que Ele já sabe? Se é que a gente entende que Ele sabe. Se é que a gente acredita que Ele sabe. Porque a oração não é para tornar Deus conhecido de algo que Ele não sabe. Deus não é ignorante. Por que então? Como a oração se relaciona com esse atributo real e absoluto de Deus? Nós vamos ver pelo menos esses três aspectos, esses três atributos. Hoje nós vamos ver a relação da oração com a transcendência de Deus, baseado nesse texto em que Jesus Cristo explica para a mulher samaritana que Deus é de natureza espiritual, que a adoração a Ele, que o culto dirigido a Ele, verdadeiro, os verdadeiros adoradores prestando verdadeiro culto a Deus, depende de compreender que Deus é um ser espiritual, transcendente, de que a adoração é uma atividade, de que a oração e toda adoração é uma atividade espiritual, do espírito do homem para com o espírito de Deus, da mente para com a mente, e que passa pelo conhecimento, por essa verdade de que Deus é um ser espiritual. Mas como entender a espiritualidade de Deus, como compreender a transcendência de Deus, quando Ele nos dá, principalmente no Antigo Testamento, alguns objetos, alguns elementos físicos, algumas figuras para adorar. Essa foi a confusão na mente daquela mulher samaritana, e que também era uma confusão na mente de alguns judeus que não compreendiam e tinham dificuldade de compreender o sentido espiritual que estava atrelado ao próprio templo que Deus mandou construir, à atividade religiosa de Israel, que dependia de figuras humanas como os sacerdotes, os sumos sacerdotes, como a Arca da Aliança, um lugar de culto, objetos de culto, animais, sendo que Deus é um espiritual, que a atividade
religiosa é uma atividade espiritual, que a adoração é uma atividade espiritual. Então, qual era o sentido dessas coisas? Jesus vai mostrar para aquela mulher, primeiro, que ela precisa entender, e todos os crentes precisam entender, que Deus é espiritual, que Deus é um espírito, e um espírito que transcende o físico, e que ele não depende necessariamente dos elementos físicos, que ele não é retido, nenhum espaço o retém, o segura, nenhum espaço físico o comporta, o segura, e que ela deveria entender isso. Primeiro, para entender que Deus não estava restrito ao templo judaico, Deus não estava restrito a Jerusalém, a Israel, e que Deus, como ser espiritual, ele era abrangente, ele era expansivo, ele preenchia tudo e por nada era preenchido. Mas esse entendimento ele é dado para quem de fato compreende a autorrevelação de Deus, que aquela mulher não compreendia, que alguns judeus não compreendeu, que Deus, mesmo usando aquelas figuras, aqueles elementos, aqueles objetos físicos, Deus não dependia necessariamente, nem estava restrito, nem estava retido por aquelas coisas, de que Deus não precisava necessariamente do templo para ter comunicação com os israelitas, mas que se fazia necessário o templo para ensinar uma verdade espiritual que depois faria o templo se tornar desnecessário. Por isso que ela vai dizer, Jesus vai dizer, os verdadeiros adoradores adoram em espírito, ou seja, movido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, por uma disposição do seu Espírito, movido pelo Espírito de Deus, e em verdade. Ou seja, os verdadeiros adoradores de Deus adoram através do seu Espírito, movido pelo Espírito de Deus, conduzido pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. Em espírito e verdade significa com a disposição espiritual correta, movida pelo Espírito de Deus, através dos meios corretos que é estabelecido pela palavra de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: a mulher está discutindo com Cristo, dizendo: bem, nós sabemos que um lugar é necessário para adorar a Deus, e os judeus dizem que o lugar de adoração correta é Jerusalém, e nós dizemos que é aqui em Gerazim, que era o monte onde eles construíram o templo onde os samaritanos adoravam, em Gerazim, supostamente o lugar onde Jacó passou e cavou o seu poço e ali teve o seu solo. Bem, havia uma discussão qual era o lugar correto, se Deus estava no monte Gerazim ou Deus estava em Jerusalém. Jesus vai dizer para ela que os judeus têm razão quando diz que o lugar correto de adorar era Jerusalém, era o templo de Jerusalém. Por que Jesus disse que eles estão certos? Porque Deus revelou que aquele lugar teria um sentido, um significado para a adoração a Ele na antiga aliança, de que os judeus deveriam levar em consideração o templo como símbolo da presença de Deus e como uma figura de Cristo, mas que eles deveriam entender que o templo não era um fim, era um meio para um fim supremo, maior, que era Jesus Cristo, que mostrava a verdadeira espiritualidade de Deus, o verdadeiro sentido da adoração a Deus, a verdadeira natureza espiritual da adoração, em que por meio de Cristo, através da fé, eu entro na presença de Deus, eu estou no templo de Deus sem precisar de espaços físicos, sem a necessidade absoluta do espaço. Nós usamos o espaço para nos acomodar, mas espiritualmente falando, religiosamente falando, eu não preciso dessas paredes para adorar, eu não preciso deste lugar para orar. Na antiga aliança era necessário o templo porque ele ensinava sobre Jesus, mas Deus não precisava necessariamente do templo para a comunicação com o seu povo. Ele precisava que o povo entendesse quem era Jesus, que é o mediador, que é o meio pelo qual eu entro na presença de Deus. Isso é o sentido espiritual, isso é o verdadeiro sentido, que a adoração, a comunicação com Deus, ela é espiritual. O físico era uma forma de ensinar uma verdade espiritual, de que se eu não estiver em Cristo, de que se eu não crer em Cristo, se eu não for salvo em Cristo, eu não posso ter uma relação espiritual com Deus.
Eu não posso ter uma relação de adoração, uma relação de amor, uma relação de comunhão com Deus. Então Jesus está dizendo para ela que Deus, ele é um espírito, ele não precisa necessariamente de templos, de objetos, de figuras, de espaços físicos, porque ele é um espírito. A comunicação com ele é uma comunicação espiritual. Aí vai dizer assim: até então os judeus estão certos quando eles dizem que o templo foi estabelecido por Deus, porque o culto foi dado a eles, porque a palavra, a verdade foi dada a eles. Eles estão certos que o templo é o lugar onde se deve adorar até agora. Mas significava que o judeu não adorava fora do templo? Não necessariamente. E, por exemplo, um judeu orava sem estar no templo, mas ele orava com a mão dirigida para o templo, porque ele precisava expressar a sua fé de que ele confiava que o templo simbolizava o seu mediador. Então, Jesus diz, vai chegar o momento, e já chegou, em que a adoração não será nem em Jerusalém, nem em Samaria. Ou seja, o lugar exato, o lugar não fará sentido mais. Vocês não precisam adorar, não precisa ser um lugar específico, nem em Jerusalém, não vai ter um lugar certo. Fisicamente falando, todo lugar será certo estando em Cristo. Eu posso adorá-lo, eu posso servir a Deus, eu posso cultuar a Deus em qualquer lugar. Eu posso orar sem precisar de mediadores, de instrumentos mediatórios humanos, físicos. Porque Deus, ele diz, por quê? Porque Deus é um espírito. E a comunicação com ele é uma comunicação espiritual, de espírito com espírito, de mente com mente. Mas esses objetos se fazem necessários para ensinar uma verdade espiritual, de que minha relação espiritual com Deus só é possível através do templo verdadeiro que é Jesus Cristo, através do sacerdote verdadeiro que é Jesus Cristo, através do cordeiro verdadeiro que é Jesus Cristo, através da arca da aliança, da verdadeira arca da aliança que é Jesus Cristo. Essas coisas só serviam para ensinar uma verdade espiritual, que eu não posso me aproximar de Deus, não posso ter relação com Deus sem Jesus. Então Jesus diz, já chegou o momento em que os adoradores adorarão movidos por Espírito, baseado na verdade de que o lugar não importará mais, porque Deus é um ser espiritual. Então aqui ele está ensinando para nós, primeiro, uma verdade de que Deus, sendo transcendente, sendo um espírito onipresente, ele não é retido, ele não precisa do espaço físico, ele não é restringido ou restrito a um espaço. Ou seja, Deus está no céu e na terra. Enquanto Deus era adorado em Jerusalém especificamente pelos judeus, Deus também governava e estava presente, observando os ímpios em toda parte. É isso que os ímpios não compreendiam. Quando lá, por exemplo, lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, alguém abra e leia, capítulo 20, versículo 23, mostra como os povos pagãos tinham uma ideia em relação aos deuses. Eles entendiam que cada nação, cada povo tinha o seu Deus, e que estes deuses se restringiam a seus povos, ou eles se restringiam a um espaço da natureza. Por exemplo, um Deus que era invocado no monte, que ele tinha poder apenas no monte, um Deus que tinha poder nas campinas, um Deus que tinha poder na natureza, no meio do campo, deuses que atuavam em lugares específicos. Deus do ar, o Deus do vento, o Deus do mar, o Deus da chuva, o Deus do fogo. Eles acreditavam que os deuses se restringiam a espaços, a lugares, a povos, que cada um não interferia no poder e no espaço do outro. Os judeus vão dizer que o Deus deles, o Deus dos judeus, é um Deus que transcende tudo isso. Ele não é só o Deus de Israel. No sentido específico, ele é o Deus único de Israel, no sentido salvador, no sentido redentivo, no sentido de intimidade e comunhão. Ele é exclusivo do povo de Deus, ele é único da igreja.
Deus só é Deus no sentido de intimidade, de comunhão dos crentes, mas como Criador, governador e soberano, Deus é Deus dos ímpios também, como aquele que os criou, os governa e os conduz e os dirige com o seu poder e com o seu propósito. Deus também é Deus de toda a criação, de tudo. Então esse foi o sentido que os judeus trouxeram, de que o Deus de Israel, ele não era restrito a Israel, que em um sentido era, mas em outro não, de que Deus era o único, que os outros eram todos falsos, e de que Deus não atuava restritamente em uma área específica, de que Deus só tinha poder em Jerusalém, de que o povo de Israel só não era derrotado se lutasse ali em Jerusalém. Mas veja que esse era um entendimento que geralmente os povos pagãos tinham sobre os deuses. Vejam, 1 Reis 20 e 23. Outro irmão abra Jeremias capítulo 23, de 23 a 26. 23? 20 e 23. 1 Reis 20 e 23. Os servos do rei da Síria lhe disseram que os deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos contra ele em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Os orientadores da Síria dizendo assim: Israel só nos venceu porque Israel tem um Deus que é poderoso nos montes, que tem, só porque Jerusalém é em cima de um monte, o templo era em cima de um monte. Aí eles acreditavam o seguinte, eles entendiam o seguinte, que o Deus de Israel era um Deus poderoso porque era o Deus do monte. Olha, falando em deuses territoriais, como pensam os pentecostais de demônios territoriais, de que demônios atuam em áreas específicas. Aí eles acreditavam que os deuses eram territoriais, eram específicos. Então, assim, Israel, se lutar com Israel fora da sua zona de poder, fora do lugar onde seu Deus lhe dá poder, que é no monte, vamos levar eles para o vale, aí a gente derrota eles lá. Isso mostra o entendimento que eles tinham, de que os deuses não eram transcendentes, os deuses eles eram locais, retidos a espaços, era a ideia que eles construíram. A Bíblia vai dizer que Deus transcende, que Deus não está retido por nenhum espaço, Ele é um Espírito onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, da mesma maneira, preenchendo e observando todas as coisas, mas não sendo retido por nada. Aí veja, lá em Jeremias capítulo 23, de 23 a 26, Jeremias fala isso. Alguém abre e lê aí. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se de alguém em esconderijo, de modo que eu não o vejo, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Quem pode fugir de mim, repetindo aquilo que o próprio salmista diz no Salmo 139, da onde fugirei do teu espírito? Da onde fugirei da tua presença? Se for no mais alto, tu lá estás, no mais profundo tu estás, no mais largo, no mais profundo do mar, não há como fugir de ti. Aí diz assim, quem pode fugir daquele que preenche o céu e a terra? Quem pode se esconder dele? Quem pode falar algo e ele não saber, pensar algo e ele não saber? Então, aí está falando da transcendência de Deus como um espírito que transcende o físico, que não é retido por nada, que não é seguro, não é limitado por nada, preenche a tudo, presente em tudo. Então, a oração deve levar em consideração a verdade de que Deus é um espírito transcendente, que Deus transcende qualquer fisicalidade. E o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante quando em Atos 17, 24 ele vai dizer assim, que aquele Deus, ele chega em Atenas, todos aqueles deuses, toda aquela idolatria, e diz assim, o Deus que vos apresento não é nada disso que vocês conhecem aí, desses falsos deuses. O Deus que eu vos apresento é um Deus que não habita em templos construídos por mãos humanas.
O que é que Paulo quer dizer com isso, já que no Antigo Testamento a Bíblia diz que Deus, que ele mandou construir o templo porque ele habitaria, ele estaria ali. Como entender isso? Deus está dizendo que ele se faria presente, se manifestaria como aquele que tem uma relação com aquele povo, mas ele não seria retido ali. O fato de Deus estar em Jerusalém não significava que ele não estava mais em lugar nenhum. Não significava que ele estando no templo, ele não estava mais em lugar nenhum, porque ele estava retido ali. A ideia é que ele não habita ali, a ideia é essa, que ele não está restrito por aquele espaço, o espaço não segura ele, não preenche ele. Então, Deus não habita, a ideia de que a morada final de Deus, o que segura Deus não é um templo. Neste sentido, Deus não é o único dos cristãos. Deus é o Deus de todos, em um sentido de criador, sustentador e soberano. E como aquele que observa e está presente, conduzindo soberanamente a vida de cada um. E que julgará cada um e que observará cada ação para julgá-las. E nós precisamos ter isso em mente quando a gente ora, de que este Deus para quem nós nos dirigimos é um Deus que transcende a própria relação conosco, que Ele vai além disso, que Ele vai além dessa parede, que Ele vai além de nossa igreja, de nossa denominação, de nossa fé. Ele vai além disso, Ele transcende a tudo isso. E é por isso que essa transcendência de Deus dá sentido a tudo isso, dá sentido à nossa fé, dá sentido à nossa relação específica com Ele, baseada no que Ele ensina. Mas precisamos entender que Deus não é restringido por nenhum espaço, por nenhum lugar físico. Deus transcende tudo isso, é um espírito transcendente. E sendo assim, devemos orar levando isso em consideração, de que Deus, como sendo um espírito transcendente, onipresente, conhece a tudo, sabe de tudo, observa todas as coisas, está presente aqui e em todo lugar. E em todo lugar. Ele não está só nos ouvindo, está ouvindo a todos, até os que não estão se dirigindo a Ele. Deus não ouve os homens só quando os homens oram. É isso que a gente deve entender em relação à transcendência de Deus. Deus não ouve a gente só quando a gente ora. Deus ouve a gente quando a gente não fala nada. Ele ouve o nosso coração, Ele ouve a nossa mente, Ele ouve nossos pensamentos, nossos desejos, não só nossos, mas de todos. Então precisamos entender que Deus não ouve só a oração do crente, mas Deus ouve só a oração do crente como adoração, mas Ele ouve o que todos os homens falam, até quando eles blasfemam de Deus. Ele está ouvindo, está observando, levando em consideração e gravando em sua mente soberana para o dia do juízo. Então, Deus ser transcendente significa que nós devemos orar entendendo que nenhum espaço restringe a Deus. Por isso, meus irmãos, que nós podemos orar em qualquer lugar, porque a relação com Deus é uma relação espiritual, mas também porque o lugar certo de adorar a Deus é estar em Jesus pela fé. É isso que o templo ensinava, é isso que Jerusalém ensinava, de que o lugar certo para se comunicar com Deus é estar em Jesus pela fé, porque Deus é um espírito e Ele não precisa de espaço e de templos necessariamente para se comunicar com Ele. Ele os utilizou como meio de ensinar sobre quem é Jesus, essa relação do homem com Deus. E por fim, a oração que é dirigida a um Deus transcendente deve levar em consideração que a oração é uma atividade espiritual e que por isso eu não preciso não só de espaço físico, mas eu não preciso de objetos mediatórios ou mediadores para adorar o Senhor, para falar com Ele. Eu não preciso de imagem de escultura, eu não preciso de rosa ungida, eu não preciso de objetos ungidos, eu não preciso de homens, eu não preciso de nenhum objeto, eu não preciso de texto, de rosário.
eu não preciso de nada disso para me dirigir a Deus. Eu preciso estar em Cristo, preciso crer em Cristo, ser salvo em Cristo. E em 1 Coríntios capítulo 14, alguém lê por favor, versículos 14 e 15. Então, o primeiro aspecto é que Deus, como transcendente, eu posso orar em qualquer lugar. Estando em Cristo, eu posso orar em qualquer lugar. Estando em Cristo, eu posso simplesmente dirigir meu pensamento a Deus, não preciso nem usar palavras, não preciso nem falar. Os meus pensamentos me dirigem a Deus através de Cristo, porque Deus é um Espírito, e a comunicação conosco é espiritual, é Espírito com Espírito, mente com a mente. Vejam, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14 e 15. Alguém abre e leia, por favor. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora no espaço, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O apóstolo Paulo está falando dos dons espirituais dados pelo Espírito Santo, os dons que o Espírito Santo dá para a edificação da igreja, e ele usa especificamente o exemplo do dom de línguas que existia no primeiro século para trazer a palavra de Deus, atrelado ao dom de interpretação de outras línguas. Então ele diz assim, orar através do Espírito aí é orar através do dom, ou utilizar isso. Se eu orasse através do Espírito, usando o dom de falar em outras línguas, se eu orasse falando em outro idioma, ele disse, isso teria algum valor para a minha relação com Deus, eu não edificaria a igreja, mas ele diz assim, mas eu quero, quando eu orar, ainda que eu ore por meio de um dom que o Espírito Santo me dê, que é naquele contexto, seja por meio de um dom de falar em outras línguas, ele diz assim, mas farei isso também com a minha mente, quero fazer isso de maneira consciente, compreendendo aquilo que eu estou orando. O que ele quer dizer com isso? É que a adoração precisa de consciência, de compreensão, de entendimento. Então, quando eu tenho uma compreensão e um entendimento correto em relação a Deus, então a adoração a relação só precisa exatamente de eu me comunicar espiritualmente com Ele. Isso eu posso fazer simplesmente na minha mente, posso fazer sem usar palavras, posso fazer nos meus pensamentos. Então ele diz assim, quero orar no Espírito, mas quero orar também, quero fazer isso conscientemente. Ou seja, ele diz, se eu falar em outras línguas e não compreender isso, que edificação isso vai ter? Nenhuma. Então eu quero ser movido pelo Espírito de maneira consciente, de maneira que eu possa compreender, possa ter consciência do que eu estou fazendo, de que eu estou me relacionando com Deus de fato e de verdade, para mostrar que a relação com Deus, que a adoração a Deus, ela é mente, é Deus me dando a compreensão para me relacionar com Ele através da minha mente, através do meu espírito. Então, orar a um Deus transcendente é levar em consideração que é uma relação de mente com mente. E por isso, eu posso fazer isso sem precisar de objetos, de meios, de instrumentos. Eu não preciso do pastor para orar. Eu não preciso de um objeto para orar. Eu preciso levar minha mente a Deus. Posso usar as palavras ou só pensar no que quero dizer. Porque Deus é um Espírito. Não precisa desses objetos físicos para nos relacionarmos com Ele. Eles existiam na antiga aliança para ensinar sobre Jesus. Que eu preciso estar em Jesus, que eu preciso me valer de Cristo. Cristo é o meio que eu me achego a Deus. Então, esses que mandam botar copo com água, usar objetos, ungir objetos, tudo filho do cão, desvirtuando o pensamento de Cristo, da mediação perfeita em Cristo, que Jesus nos disse que os adoradores adorariam em espírito e em verdade, ou seja, movidos por uma consciência espiritual, através da verdade de que estas coisas não têm mais valor e sentido, porque elas já
foram substituídas pelo que elas ensinavam, Cristo. Eu preciso do templo, eu não preciso do sacerdote, eu não preciso de vela, eu não preciso de objeto, eu não preciso de copo com água, eu não preciso de ungir nada, eu preciso de Cristo e me dirigir espiritualmente a Deus. Minha mente cheia das verdades sobre Cristo, a Deus. Então, quando nós orarmos, devemos ter em mente esta verdade da transcendência de Deus, de que Cristo veio nos mostrar, nos revelar que Deus é um ser espiritual, e seu propósito final é de que nossa relação com Ele se baseasse apenas na verdade que Ele é um espírito, e que Ele não precisa necessariamente de nada dessas coisas físicas e objetos. Nossa mente com a mente de Deus, nosso espírito com o Espírito de Deus, através da sua palavra. Por isso podemos orar aqui, podemos orar em casa, no monte, no mato, deitado, em pé, andando, correndo, no banheiro, enquanto tomamos banho e fazemos outras necessidades fisiológicas, e Deus nos ouve. Quando estamos sentados fazendo necessidade no vaso, ouve e não sente constrangido. Ouve, Deus é um Espírito que transcende tudo isso. Que Deus em Cristo nos ajude a entender esta verdade da transcendência de Deus e de que o meio, o objeto e o lugar que eu preciso para me comunicar com esse Deus, que é um Espírito transcendente, é Jesus. Jesus é o lugar, Jesus é o meio pelo qual eu oro e falo com Deus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.